Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque é Teu Espírito que nos conduz à fidelidade, tanto nos dízimos quanto nas ofertas. Deus, abençoa cada coração generoso, que eles possam colher 100 por 1. E Deus, aqueles que tiveram desejo de cooperar e não puderam, o Senhor também conhece cada coração, que o Senhor esteja abrindo portas de trabalhos e suprindo as nossas necessidades, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar, meu irmão, no seu lugar. Tem alguém feliz aí essa noite? Glória a Deus, também estou muito feliz. Primeiro DIP do ano. Tem alguém aqui nos visitando, alguém que nunca veio na nossa casa, está aqui pela primeira vez. Glória a Deus, seja muito bem-vinda, viu? Você está convidada para sair para jantar com a gente depois, e Tim e Mayara vão pagar, então... Tem mais alguém aqui? Vai perder a bênção, viu? Sejam muito bem-vindas, suas amigas também vão pagar. Thalitinha, pronto, tá com Thalitinha, tá tranquilo, tá tudo pago. Gente, muito feliz com essa noite. Quem aqui estava na nossa conferência? Foi incrível ou não foi? Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 1 Coríntios 12, 12. Provavelmente você já viu o tema do mês que a gente vai trabalhar, viu talvez no Instagram, aqui no telão, onde o tema do mês vai ser Somos Um. E eu quero convidar você a não perder nenhuma ministração dessa série, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Inclusive, sábado que vem aqui no topo, a gente vai ter um convidado muito especial também, ministrando um pouco desse tema. Então, por favor, não falte. 1 Coríntios 12, 12, se meu amigo Dudu puder soltar o som. 1 Coríntios 12, 12 diz o seguinte: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em todos são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrarem um caminho ainda mais excelente. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada vida que entrou aqui nesse lugar, Deus. Muito obrigado por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Deus. Que cada coração aqui esteja aberto à Tua palavra, que cada mente esteja aberta ao Teu entendimento, Deus. Nós cremos que o Teu Evangelho tem poder de transformar, Deus. Nós entendemos que nós precisamos de transformação, nós precisamos do Teu Evangelho vivo, habitando dentro de nós, Pai. Então, em nome de Jesus, nós entregamos total governo desse culto em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, eu estava perguntando a vocês aqui agora há pouco, quem tinha vindo para a conferência, e como foi incrível aquilo que a gente pôde viver nessa conferência. Foi algo que Deus ele tinha plantado no nosso coração há muito tempo, e depois de alguns anos a gente teve a oportunidade de concretizar esse sonho. Teve algumas falhas, teve alguma coisa que não saiu do jeito que a gente queria, mas nós cremos que um propósito ele começou a ser estabelecido naquele lugar. A gente teve a oportunidade de receber os outros topos da Igreja da Família aqui na nossa casa. E a gente viu alguns irmãos precisando de alguma ajuda, e nós tivemos a capacidade de prestar alguma ajuda. Nós tivemos alguns momentos aqui de capacitação, alguns momentos de workshops, alguns momentos que a gente pôde ter algumas trocas de informações. E depois, quando tudo foi concluído, essas pessoas começaram a mandar testemunho para nós, dizendo, olha, muito obrigado, porque a gente precisava viver esse momento de unidade com vocês. A gente precisava estar caminhando junto com vocês, a gente precisava, sabe, que algumas pessoas pudessem nos instruir, e vocês começaram a dar um norte para nós. E cara, aquilo agradou muito o meu coração, porque o desejo e o sonho de Deus é que a igreja do Senhor, ela vive em unidade. O desejo do Senhor é que o princípio da unidade, ele seja estabelecido no nosso meio. E nós cremos que uma semente, ela foi plantada aqui nesse lugar, amém? Sabe, meus irmãos, Deus, Ele sempre deixou claro que a unidade é um princípio fundamental para a nossa fé cristã. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, fala o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai não tem quem ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus, Ele sempre deixou claro esse desejo de unidade para nós. Sabe, meus irmãos, a gente precisa um dos outros. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: meu irmão, eu preciso de você, e você precisa de mim. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus, Ele após criar o homem, após ter toda a sua criação formada, a Bíblia fala o seguinte: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Não é bom que nós estejamos só, não é bom que a gente ande só, não é bom que a gente se exclua da comunidade que Deus Ele estabeleceu. Sabe, é um princípio básico, mas que muitas vezes a gente cai no erro de não segui-lo. Em Mateus capítulo 12, versículo 22, a Bíblia fala o seguinte: então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido, repita comigo, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá.
Se Satanás expulsa Satanás e está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Numa linguagem crua, simples, sabe o que Jesus estava dizendo? Nem Satanás é burro de viver numa casa desunida. Nem Satanás é burro para quebrar o princípio da unidade. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa: se até o reino das trevas entende que a unidade é algo fundamental para que o reino dele possa avançar, imagina só o reino dos céus. Só que muitas vezes até Satanás sabe desse princípio e segue, e nós como igreja estamos negligenciando um princípio básico como esse. Será que quando as pessoas olham para nós, eles enxergam uma igreja unida? Será que quando as pessoas olham para nós, eles enxergam um ambiente que possa contar um com os outros? Ou eles enxergam um ambiente que repele eles? Deixa eu dizer uma coisa para você: raiva passa, problemas passam, mas princípios eternos, eles permanecem. A unidade é um princípio eterno. A unidade é um princípio básico que Deus, Ele quer que vivamos. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala o seguinte, Gênesis 11, 6. E disse o Senhor Deus: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele deu um princípio ao homem, disse: ora, crescei e multiplicai-vos, e depois que teve a inundação, depois que veio o dilúvio, a Bíblia fala que a terra ela é dizimada e sobrevive Noé e sua família, e depois o povo começa a repovoar novamente, mas eles decidem não mais se espalhar, mas viver agrupados, e eles começam a construir uma torre para alcançar os céus. Só que a Bíblia fala que quando Deus ele olha para a terra, Ele diz: olha, eles são um só povo, eles falam uma só língua, e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês: se um povo que não segue princípios, se um povo que não estava seguindo a Deus, se um povo que não estava cumprindo propósitos, o próprio Deus ora e diz: se eles se mantiverem unidos, se eles continuarem falando uma só língua, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Imagina, irmãos, eu e você seguindo os princípios dos céus aqui na terra. Imagina uma igreja unida, seguindo, sabe, uma mesma língua, uma mesma direção, uma só visão. Nada poderá impedir a igreja do Senhor. Você crê nisso? E quando nós lemos esse texto, em 1 Coríntios 12, eu vou te explicar um pouco do que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, que estava responsável por apacentar essa igreja, ele recebe uma carta. E essa carta tem contando a realidade que estava acontecendo em Coríntios. Coríntios era uma igreja super talentosa. Coríntios era uma igreja que tinha muitos dons naquele meio. Só que Coríntios era uma igreja também extremamente dividida. Os homens estavam discutindo naquela igreja, estavam dividindo por conta de coisas superficiais. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros queriam seguir, sabe, determinadas tradições, outros não queriam seguir, e a igreja estava dividida naquele momento. Então Paulo, quando soube daquela situação, ele viu uma carta a Coríntios dizendo: olha, vocês são carnais, eu quero ensinar princípios, sabe, muito maiores para vocês, eu quero trazer ensinamentos do evangelho para vocês, mas vocês parecem crianças, vocês estão discutindo por coisas pequenas, vocês estão se perdendo no evangelho, na coisa básica que o Senhor nos ensinou. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente como igreja, a gente está dividido por coisa pequena. Às vezes as pessoas olham para nós e a gente parece um bando de criança, discutindo se pode uma roupa dessa forma ou uma roupa de outra, se pode usar maquiagem, se não pode, se pode isso, se pode aquilo, pelo amor de Deus. Uma igreja dividida por coisa superficial, enquanto aquilo que é fundamental a gente não se preocupa. Só que nós precisamos entender
que todos nós que nascemos de novo, todos nós que declaramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos membros de um só corpo, o qual Cristo é a igreja. Quem crê nisso, diga amém. E é isso que Paulo estava tentando explicar para aquele povo. O Senhor, Ele quis se manifestar, sabe, aqui na terra, através desse organismo vivo que é a igreja. Deus, Ele deu essa tarefa para nós. Deus, Ele confiou o Evangelho, a igreja do Senhor. Ele confiou a nós, irmãos, a grande comissão, ela é nossa, é responsabilidade nossa. Jesus, antes de partir, Ele diz, olha, vós sois a luz do mundo. Ele diz, olha, ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele deu esse papel à igreja. Ele deu esse papel a nós. E Paulo está dizendo, olha, não há distinção entre judeus, gregos, escravos e livres. Paulo estava dizendo, olha, não há diferença entre vocês. Não há diferença entre vocês. Todos somos um. Todos somos um, irmão, entenda uma coisa. A gente nunca vai viver os sonhos e projetos que Deus tem para a igreja do Senhor, enquanto a gente não entender que todos somos um. Enquanto a gente não entender que quando nosso irmão sofre, nós sofremos com ele. Enquanto a gente não entender quando o nosso irmão erra, a falha também é nossa. Enquanto a gente não entender que quando um cai, o outro precisa ajudar a levantar. É isso que Paulo estava querendo esclarecer aquilo para nós. A gente não pode se perder em coisas superficiais. A gente não pode se perder em coisas pequenas. Precisamos entender que todo membro é importante. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, meu irmão, todo membro é importante. No corpo, precisa existir essa diversidade de membros. A gente precisa de pessoas diferentes. Não faz sentido um corpo formado apenas de perna, ou um corpo formado apenas de braço. A gente precisa de pessoas diferentes aqui. A gente precisa de pessoas calmas como Maiara e agitada como Ítalo. A gente precisa de pessoas que sejam sorridentes como Ruth, por exemplo, e pessoas mais sérias como outras pessoas também. Como eu. A gente precisa, gente, de diversidade na igreja. A gente precisa de pessoas diferentes. Não adianta nós agirmos com divisão. Não adianta a gente querer separar um dos outros. Entenda uma coisa, um membro fora do corpo, ele não sobrevive. Se você arrancar uma perna de um corpo, aquela perna não vai mais receber oxigênio, aquela perna não vai receber mais sangue, e aquela perna vai apodrecer. Da mesma forma, um membro, quando ele está longe do corpo, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia fala o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja. Esse ensinamento Paulo estava trazendo para os hebreus. A gente não pode cair nesse erro como alguns têm caído. Sabe, lá fora a gente começa a escutar muito esse movimento de desigrejados. As pessoas batem no peito e dizem, eu sou a igreja. Eu não vou para a igreja não porque eu sou a igreja. Não, irmão, você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Agora nós somos a igreja. Precisamos entender que a igreja não é formada de uma pessoa apenas. Nós somos a igreja. Sabe, uma vez eu estava ouvindo um podcast e tinha um homem contando uma história que ele viveu no safari. E ele disse que ele foi para uma viagem no safari e ele entrou no jipe lá com um guia e tinha várias pessoas lá vendo todos aqueles animais na savana. E ele começou a dizer que de repente eles dão de cara com um leão. E ele começa a olhar para o leão e diz, meu Deus, que animal magnífico. E de repente o leão começa a se aproximar do carro. E ele começa a ficar nervoso, começa a ficar com medo. E o guia diz, olha, pode ficar tranquilo. Porque o leão ele pode se aproximar. O leão ele pode até deitar aqui, rolar, mas o leão não vai atacar. Porque nós estamos em bando.
Se você descer aqui, se você botar um pé, ele vai atacar você. Mas aqui, ele não ataca. E aquele homem, ele começou a dizer que o guia estava até explicando, dizendo, olha, se você assistir algum documentário animal, você vai ver que o leão, ele sempre espera, quando ele vai atacar um bando, ele sempre pega os últimos, aqueles animais que se distanciam do bando. Ele nunca ataca um bando de frente. Ele sempre é sagaz, ele espera alguém dar um vacilo, e quem estiver distante, ou quem estiver sozinho, ele ataca aquele único animal. E na hora que eu ouvi isso, essa história do rapaz contando no podcast, uma bomba explodiu assim na minha cabeça, irmãos. Eu lembrei de um versículo na Bíblia, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, dizendo o seguinte: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmão, entenda uma coisa, enquanto a gente está em bando, enquanto a gente está, no corpo, enquanto a gente está andando com pessoas que nasceram de novo, pessoas que entenderam o propósito, a gente permanece firme, a gente se fortalece um com os outros, a gente se fortalece, como um corpo, mas um membro só não sobrevive, um membro só não permanece de pé. É isso que precisamos entender, irmãos. A igreja foi um projeto de Deus para a terra. A igreja foi um projeto de Deus, para a humanidade. 1 Coríntios 12, 14, a Bíblia fala o seguinte: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é um dos maiores motivos para divisão dentro da igreja? Sabe qual é um dos principais motivos para divisão na casa do Senhor? É a comparação. É a comparação. O texto está dizendo, olha, se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, ou seja, o pé se comparando com a mão, a Bíblia está dizendo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Irmãos, o principal erro que a gente comete ao se comparar é ou nós nos acharmos pequenos demais, ou nós nos acharmos grandes demais. Porque é isso que acontece quando a gente se compara com o nosso irmão. Ou a gente se acha melhor ou pior. E, cada um de nós temos a nossa individualidade. Cada um de nós precisamos ter a nossa identidade. Irmão, entenda uma coisa, membro não se compara, membro se completa. Membro não se compara, membro se completa. Você e o irmão que está do seu lado, não tem que estar se comparando, tem que estar se complementando, se completando. Porque tem lugares e tem áreas que você é fraco, que ele pode te ajudar, e tem áreas que ele é fraco, que você pode ajudar ele. Esse é o papel da igreja. Quando nós achamos que nós somos pequenos demais, a gente está dizendo a Deus que o que ele fez, ou o dom que ele te deu, não é o suficiente. Quando a gente se compara com o nosso irmão e diz, olha, eu sou pequeno demais, a gente está dizendo o seguinte, olha Deus, o que o Senhor fez em mim, o projeto que o Senhor sonhou para a minha vida, o dom que o Senhor me deu, é pequeno e ineficaz. É isso que a gente está dizendo a Deus. Só que lá em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia conta uma história maravilhosa, da viúva que bate na porta de Eliseu. A Bíblia fala que uma viúva procura Eliseu e diz, olha, você sabe que o meu marido era um homem fiel e íntegro. O meu marido foi um homem que serviu ao Senhor. E o meu marido morreu e nós estamos passando necessidade em casa. Os meus filhos estão para ser vendidos como escravo. Eliseu olha para aquela mulher e pergunta, o que tem na sua casa? E aquela mulher diz, um pouco de azeite. E o milagre dela começa naquele pouco de azeite. Sabe, às vezes a gente olha para nós e pensa, quando nós pensamos que nós somos pequenos demais, quando a gente se compara e se acha inferior demais, a gente está dizendo que Deus não pode operar, mas entenda uma coisa, o que Deus colocou dentro de você é suficiente para fazer o milagre que Ele quer fazer através da sua vida. Eu acho que você não entendeu. Você precisa entender que o que Deus colocou dentro de você é o suficiente para Ele agir através da sua vida, irmãos. A Bíblia fala que Moisés
Já idoso, Deus o chama para ser libertador do seu povo. E diz: Moisés, eu estou lhe chamando, eu quero que você liberte o povo hebreu, eu quero que você liberte o meu povo. Moisés, ele olha para si, olha para Deus e diz: eu não consigo, eu não sou capaz. Aí Deus olha para Moisés e diz: o que é isso na tua mão? O que é isso na sua mão? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, o que Deus precisa para operar um milagre através de você, já está na sua mão. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, irmão. Entenda uma coisa, quando Jesus quer prover aos discípulos alguma necessidade que ele tinha, ele não manda os discípulos começarem a vender algo, eles não mandam os discípulos começarem a plantar algo, não, porque Jesus estava falando com pescadores. Então ele diz: Pedro, estão pedindo imposto, vai e pesca um peixe. Sabe o que Jesus estava dizendo? É na sua capacidade, é no dom que eu te entreguei, é naquilo que está nas suas mãos. Irmãos, entenda uma coisa, se Deus pedir e Deus quiser algo de você, Ele já te entregou a resposta desse pedido, Ele já te entregou a provisão antes mesmo de você precisar. Nunca se compare, irmão, nunca se sinta inferior naquilo que você faz parte. Tem gente que olha a condição que vive, ou tem gente que acha que o serviço que ele faz é inferior do seu irmão. Não tem diferença para Cristo, não tem diferença no corpo de Cristo. A minha função e a do zelador é a mesma coisa, a minha função e da pessoa que está lá na frente recebendo você é a mesma coisa. A função do louvor e a função da consolidação é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque todos estão servindo a cabeça, que é Cristo Jesus. E é isso que a gente precisa entender. E o outro erro é quando a gente se compara e se acha superior ao nosso irmão. É quando um membro olha para o outro e diz: eu sou melhor do que ele. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Abra comigo, 1 Samuel 13, 8. 1 Samuel 13:8, a Bíblia fala o seguinte: ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo a um mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia fala que Saul, ele tinha um porte de rei. Saul era alto, Saul era bonito, Saul era um guerreiro, Saul, ele era temido pelos seus adversários. Esse era Saul. E Saul começou a ficar muito famoso. E o cargo que Saul ocupava enchia os olhos dele. A Bíblia fala que existiam alguns momentos que ele nem confiava mais no Senhor, ele confiava na sua própria força. Então, nesse momento, a Bíblia fala que Saul, após vencer uma batalha, ele estava esperando por Samuel, ele dá um prazo para Samuel chegar. Como Samuel não chega e as pessoas começam a ir embora, ele diz: eu não vou perder as pessoas, eu não vou deixar o povo ir embora, eu mesmo vou fazer o holocausto. E a Bíblia fala que ele faz uma função que não era dele, ele toma um posicionamento que não cabia a ele. E a Bíblia fala, porque ele descumpriu esse mandamento do Senhor, o Senhor retirou o trono da sua casa.
Saul estava mais preocupado com sua reputação do que aquilo que agradava o Senhor. Sabe, irmão, muitas vezes a gente se preocupa tanto com a nossa reputação. A gente se acha demais. A gente acha que nem precisa mais de Jesus para fazer aquilo que a gente faz. A gente faz tão bem. A gente se acostuma a dar rede sem Deus. A gente se acostuma a dar rede sem orar. A gente se acostuma a pegar o estudo aqui, 5 minutos antes de começar a rede. Vamos lá, vai ter rede. Esse é o problema, quando a gente acha que a gente é bom demais. Mas a Bíblia fala que a soberba, ela precede a ruína. O apóstolo Paulo, ele diz que no corpo, um membro depende do outro. 1 Coríntios 12, 21 fala o seguinte: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Precisamos do outro. Você precisa do outro, o outro precisa de você. Você pode ter olhos, irmãos, mas se não tiver a mão, você pode errar a pegada. Você pode ter pernas, irmãos, mas se você não tiver a mão, você não vai conseguir pegar. Um membro precisa do outro. Assim, partes do corpo que achamos ser menos importantes, elas são necessárias. Todos os membros são necessários. Olha o que o versículo 22 fala. 1 Coríntios 12, 22. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Pode passar. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. A Bíblia está dizendo, todos são importantes. Todos são importantes. Todo membro do seu corpo é importante. Tira o dedo midinho do seu pé. Ninguém tira não, tá, gente? Mas tira o dedo midinho do seu pé, para você ver o que acontece. A sua marcha, ela muda. Você começa a andar mancando. E quando você começar a andar mancando, o seu corpo começa a desregular. Porque o seu quadril começa a rotacionar, você começa a ter problema na lombar, esse problema da lombar sobe para a sua coluna, e você fica todo troncho, irmão. É desequilíbrio muscular, é desequilíbrio articular, tudo isso por conta de um midinho. Às vezes a gente pensa, não, esse membro é irrelevante. Não, todos os membros são indispensáveis. Todos os membros são indispensáveis. Versículo 26 fala o seguinte: quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando as pessoas olham para nós, é isso que eles precisam ver, irmãos. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um é honrado, todos nós somos honrados. Só que às vezes a gente vê o nosso irmão sendo honrado em alguma área e a gente começa a invejar, dizendo, era para ser eu. Eu sou mais importante. Olha só, Danilo aplaudiu Humberto, nem me aplaudiu. Ora, o bispo falou com Naum, nem falou comigo. Ora, fulano cresceu nessa área, mas quem era para crescer era eu. Não, cara. Quando um se alegra, todos se alegram. Irmão, quando você vence, eu estou vencendo com você. Quando você chora, eu vou chorar com você. Isso é ser igreja, isso é viver a unidade, irmãos. É isso que Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam começar a viver unidade. É um princípio básico para a igreja. Só que muitas vezes o mundo olha para nós e não enxerga a unidade. O mundo olha para nós e não enxerga um princípio tão básico. Paulo dizia, olha, somos como cartas vivas, escrita pelo próprio Deus através do Espírito. Nós somos como cartas vivas. O mundo olha para nós e lê a nossa vida, irmãos. Billy Graham, ele falou alguns anos depois, ele disse, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Tem pessoas, irmãos, que nunca vão entrar nessa igreja. Tem familiares seus, tem amigos seus que nunca vão entrar na igreja. E o mais perto de um culto ou de Jesus que ele vai chegar é através da sua vida. E o que é que ele está vendo quando olha para você?
Será que essa pessoa vê Jesus? Nós somos como cartas vivas, irmãos. Romanos 8:19 fala o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A expectativa que a criação tem, que a natureza tem, não é que um monte de crente se mova. Não é que uma igreja, sabe, quando eu falo igreja, eu falo placa ou denominação se mova, não. Mas é que os filhos sejam revelados. São filhos, irmãos, não é qualquer um, são filhos. Efésios 4:11 fala o seguinte: ele designou alguns para apóstolos. Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta a ele: você está realizando a sua função? O dom e o talento que Deus te entregou, a peculiaridade que você tem por ser um membro, é para que você exerça a sua função. Danilo, mas para que eu vou exercer a minha função? Porque o meu chamado é esse e o do meu irmão é esse? Porque o dom que Deus me entregou foi esse, mas entregou esse outro dom ao meu irmão? Porque cada dom é necessário no corpo, para que a gente possa ser edificado e para que a gente cresça como igreja, para que a gente atinja a maturidade que Jesus ele espera de nós. Para quê? Para que a gente não seja como criança imatura, levado por qualquer vento de doutrina e que pessoas induzam a nós ao erro. Sabe por que tem muita gente se perdendo? Porque são como crianças imaturas, porque a gente não está exercendo nosso papel como igreja, porque a gente não está alimentando, porque a gente não está exercendo a função que nós fomos chamados para exercer, porque não tem unidade na casa do Senhor. É por isso, irmãos, precisamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver. O nosso dom ele tem que ser usado para amadurecimento, mas muitas vezes a gente age como criança. Provérbios 27:17 fala: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A gente está na igreja para isso, cara, para um afiar o outro, para um aprimorar o outro, para um ajudar o outro, para um fazer o outro crescer. É para isso, cara, precisamos crescer. Gálatas 4:1 fala: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Enquanto o herdeiro ainda é menino, existem promessas para a igreja, existe promessa para mim, existe promessa para você, mas enquanto a gente não atingir essa maturidade, a gente não vai ter acesso a essas promessas. Enquanto a gente não entender quem nós somos, para quem nós fomos chamados, qual o nosso propósito, o que Deus sonha para nós, a gente vai agir como um menino e não vai ter acesso à nossa herança. E a criação anseia pela manifestação dos filhos, e os filhos são filhos maduros. Filhos são aqueles que entenderam quem são em Cristo Jesus, porque muitas vezes a gente tem um pai, mas vive como órfão.
precisamos atingir a maturidade. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: está na hora de crescer. Uma igreja poderosa é uma igreja unida, irmãos. Atos 1,14, abra comigo Atos 1,14. Você precisa ler isso comigo. Atos 1,14. E diz o seguinte: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Todos eles se reuniam sempre. Eles sempre se reuniam em oração. Irmão, entenda uma coisa: onde existe unidade, cria-se um ambiente para que o sobrenatural se manifeste. A igreja primitiva, que era conhecida pelos seus dons, a igreja primitiva, que era conhecida por espalhar o evangelho, cara, era incrível o que aquela igreja vivia. Era incrível como aquela igreja impactava nações. A Bíblia fala que existiam cidades que os apóstolos chegavam, que o povo tinha medo e dizia: olha, chegaram aqueles que estão abalando a nação. As pessoas, quando sabiam que essa igreja poderosa estava chegando, eles temiam, sabe por quê? Porque eles viviam em unidade. Eles entenderam esse propósito. E olha o que a Bíblia fala lá em Atos 4:23. Atos 4:23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Todos eles. A Bíblia fala que depois que Pedro e João, eles são soltos, eles vão encontrar todos os outros, eles se reúnem, eles sabiam desse fundamento básico, desse princípio de unidade, que eles precisavam estar orando em comunhão, eles precisavam estar vivendo em unidade, e após orarem, a Bíblia fala que o ambiente físico treme. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos receberam um toque de Deus, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A unidade, irmãos, a unidade, existe poder na unidade, existe poder na unidade. Uma igreja unida é uma igreja poderosa. Sabe por que muitas vezes a gente não vive essas promessas que Deus tem para nós? Porque a gente ainda não aprendeu a viver em unidade. Porque a gente ainda não está vivendo esse princípio. Nós somos um só corpo, uma só visão, um só Espírito, um único Deus. Precisamos entender, nós somos um. Nós somos um, irmãos. E para finalizar, existem promessas para uma igreja unida. Abra comigo em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. O próprio Jesus, ele olha para Pedro e fala o seguinte: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É na igreja, irmãos, é esse princípio de unidade, é esse princípio do corpo de Cristo. E a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Sabe por que muitas vezes existem lugares que o inferno prevalece? Porque a gente ainda não entendeu o que é ser igreja. Porque no dia que nós entendermos o que é ser igreja, as portas do inferno nunca prevalecerá. Mateus 18, 18 fala o seguinte: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra,
terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Existe uma promessa para a unidade, irmãos. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. O que vocês pedirem em meu nome, 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali se faço presente. Esse é o princípio da unidade. Quando nós entendermos esse princípio e quando nós decidirmos viver esse princípio, nada poderá parar a igreja do Senhor. Sabe, eu fiquei muito feliz com essa conferência, como eu falei, mas essa conferência ainda é pequena para aquilo que Deus vai fazer através de uma igreja unida. Eu creio demais que aquilo foi uma semente, e em breve nós veremos o fruto de um propósito, do que é um fundamento criado em cima da unidade. Deus tem muito mais para fazer através de nós, e não é só através de mim, nem através de você, mas é através de nós. O princípio da unidade. Fica de pé em nome de Jesus.